Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o segundo vídeo desse domingo. Vamos aqui falar de Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina, já pensando no jogo de domingo, a decisão contra o Ituano que vale o acesso para a primeira divisão. Bom, a notícia não é muito boa, né? Nesse vídeo a gente vai repercutir aqui uma matéria do Globoesporte.com que coloca Andrei como dúvida para esse jogo de domingo. Então, meu amigo, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Impressionante. O Vasco vai fazer um trabalho intensivo para contar com o Andrei nessa partida. Depois da vinheta a gente fala muito sobre isso. Tem também um ex-jogador do Vasco aqui detonando o time do Vasco. Você vai conferir esse vídeo também, um desabafo bastante forte e importante desse ex-jogador vascaíno. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você rapidinho, deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, e a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento do OneFootball. Domingão tá aí, hoje não tem jogo no futebol brasileiro, né, por conta das eleições, mas você pode acompanhar campeonato alemão gratuitamente lá no OneFootball. Você que é viciado em futebol, assim como eu sou também, baixa o OneFootball gratuitamente, lá você pode acompanhar ao vivo o campeonato alemão. Link aqui na descrição do vídeo, tem também o QR Code aparecendo agora na sua tela, é só você apontar a sua câmera e baixar. Bom, e vamos começar o vídeo aqui repercutindo essa matéria do Globoesporte.com, tá aparecendo aí na sua tela, diz o seguinte: Jorginho prepara mudanças no time titular do Vasco para enfrentar o Ituano. Jogadores importantes relataram dores nos últimos dias e farão tratamento intensivo. E aí a matéria começa dizendo o seguinte: Jorginho terá semana cheia de treinos para definir o time titular que enfrentará o Ituano às 6h30 do próximo domingo no estádio Novelli Júnior. O Vasco irá com pelo menos uma mudança para Itu, já que Edmar está suspenso. Porém, é provável que outras alterações sejam feitas pelo treinador. A tendência é que Paulo Vitor ganhe nova oportunidade na lateral esquerda. O jovem foi titular 3 vezes com Jorginho, mas depois ficou fora por conta de dores no tornozelo esquerdo e também por opção do comandante. Reserva, o zagueiro Quinteiro também recebeu o 3º cartão amarelo e não viaja para Itu. Zé Vitor e Miranda são opções para a zaga no banco do Vasco. E a matéria continua dizendo o seguinte: o meio-campo não agradou na derrota para o Sampaio Corrêa e também deve ser mudado. A opção por Palácios como volante não colou, e para um jogo tão decisivo fora, é bem provável que Yuri, seja o escolhido. Porém, a escalação ainda vai depender da situação física dos jogadores. Jorginho disse, após a partida da última quinta-feira, que Yuri começou no banco porque estava com dores no pubis há 3 semanas e havia perdido algumas sessões de treinamento. Outro que preocupa é Andrei Santos. Esse ponto aqui é importante. Andrei Santos, destaque do Vasco na temporada. O volante sentiu dores no tornozelo e fez trabalhos específicos para entrar em campo diante do Sampaio Corrêa. Após o jogo, ele apareceu mancando. Ele e Yuri seguirão o tratamento essa semana para ficarem à disposição. Importantes na temporada, os meias não querem ficar fora desse jogo decisivo. Além deles, Palácios também revelou em entrevista a um jornalista da versão chilena do diário AS, após a vitória sobre o Criciúma, que ainda sente dores no joelho e no pubis. O problema, porém, incomoda menos e o meia foi escalado como titular na rodada passada. Bom, falamos aí desses possíveis desfalques, O Yuri ainda sentindo, o Andrei, que é dúvida, ainda sentindo, mas vão fazer tratamento, para poder estar 100%. A tendência é que o Jorginho não jogue com Palácios, que ele volte com o Yuri ali para o meio campo. Afinal de contas, o Vasco vai jogar pelo empate, então a tendência é o Vasco ter um time mais defensivo, não vai atacar o Ituano, vai esperar o Ituano atacar para sair nos contra-ataques. Então o Yuri deve retomar ali a sua posição de titular e o Andrei é o principal jogador desse time, O Andrei realmente não pode ficar de fora. Além disso, o Vasco tem o Edmar suspenso pelo 3º cartão amarelo e também o Quinteiro suspenso. O Quinteiro já era reserva do time, não vai fazer tanta falta assim. O Edmar
que não vem bem na temporada, mas o reserva é o Paulo Vitor, que quando jogou não convenceu, né? Então realmente uma situação que preocupa. Bom, vamos agora a jogadores que estarão à disposição, né? Raniel e Luiz Henrique podem voltar a ficar à disposição de Jorginho. Os dois foram suspensos preventivamente pelo STJD após a confusão contra o Sport e ficaram de fora dos jogos contra Criciúma e Sampaio Corrêa. Eles serão julgados na próxima quinta-feira e podem ser liberados. Na quinta-feira que também vai acontecer o julgamento do Sport Recife, que pode dar 2 pontos para o Vasco e ali o Vasco garantiria o acesso, né, com esses 2 pontos. Bom, com 9 dias de intervalo entre o jogo contra o Sampaio e a rodada derradeira diante do Ituano, o Vasco não teve folga. Com foco total nesse confronto direto, o Jorginho trabalha com o elenco no CT Moacir Barbosa desde a última sexta-feira, foi o que disse aqui a matéria do Globoesporte.com, e ainda existe a possibilidade do Vasco, durante a semana, viajar para o interior de São Paulo para fazer uma espécie ali de concentração total para esse jogo aí contra o Ituano. Tomara que Yuri e principalmente Andrei estejam à disposição, né? Serão jogadores importantes aí nesse jogo contra o Ituano. O Vasco tem que ir com o que tem de melhor. Enfim, é o último jogo e nesse jogo aí, meu amigo, é jogar no sacrifício, é dar a vida, não tem jeito. É a final do campeonato e o Vasco precisa voltar de lá com acesso. Bom, mudando o assunto aqui agora, vou colocar um desabafo muito interessante do De Aranha, ex-jogador do Vasco, que tem uma identificação muito bacana com a torcida do Vasco. Hoje ele é comentarista, né, de uma rádio aqui no Rio de Janeiro e sempre defende bastante o Vasco nas suas opiniões. E ele participou ali do canal do Wellington Campos, o Wellington Campos FC. Inclusive você que não é inscrito lá, se inscreva. O Wellington Campos é um monstro aqui da comunicação no Rio de Janeiro, um cara que é referência para todos nós e agora está chegando no YouTube também. Recomendo que você se inscreva no canal dele, o Wellington Campos FC. E vou colocar aqui o áudio do trecho onde o De Aranha desabafa, né, lá junto com o Wellington Campos, sobre esse momento do time do Vasco e sobre o time do Vasco em si. Confira o que disse o De Aranha. Empurrar com a barriga. As contratações que o Vasco fez, por exemplo, que foram destaque da Série B, Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o próprio Yuri, são jogadores, honestamente, limitados. Se você me perguntar para a Série A, quem você salva a barra aí, eu digo que só os garotos. Só os garotos. E a tendência é essa. E não tem nenhum desses aí que tem condições técnicas de vestir a camisa do Vasco para a Série A. Eu digo de peito aberto. Eu digo isso sempre. O time do Vasco, para mim, é um time que corre, que luta. Mas comprometido. É comprometido, mas qualquer time pode ser comprometido. Mas o time do ano passado não era comprometido. Não era porque montaram um time técnico. Série B é completamente diferente. Você fala, tem que correr. Tem que correr, mas tem que jogar. O grande destaque desse time são 2 coisas completamente diferentes. Um menino de apenas 18 anos de idade, que é o Andrei, e um coroa de 42 anos que não pode entrar jogando. O Nenê tem que ser sempre uma arma para entrar na metade, uma boa parte, início de segundo tempo. Nunca ele pode entrar jogando. Há erros clamorosos, por exemplo, do Jorginho, nos últimos jogos. O Vasco ganhou os últimos jogos, Deus sabe como. Mas é imperdoável. É imperdoável você chegar à última rodada, na situação que o Vasco está chegando. Ele agora, no mínimo, depende. A maior vitória que o Vasco pode conquistar, de repente, está no tapetão. Depender desses 2 pontos, que ele pode até ganhar. Pode até ganhar. Mas não precisava disso. Não precisava. Vai chegar no último jogo contra um Ituano, subindo de produção, jogando em casa, precisando ganhar de 1-0. Ô, meu amigo, para bater logo de vez. Para que o Vasco tomou aquele gol 55? Vocês sabiam, se o Vasco tivesse empatado o jogo, ele poderia perder para o Ituano até por 2 ou 3 gols de diferença, que não faria nenhuma diferença, porque teria 3 pontos na frente, e ainda leva um contra-ataque aos 45 minutos e toma um gol de escanteio. Está tudo errado no Vasco. E ele está pagando um preço. Não é o Vasco que está pagando o preço. É você, meu parceiro. É você, torcedor do Vasco, que com muito sacrifício, porque não é fácil. Desculpe o meu desabafo. Não, mas eu quero isso. É muito difícil você querer fazer o torcedor não sentir o que ele está sentindo. Eu estou no lugar dele. Não custa barato. Não é barato o ingresso. Você gasta.
Você tem despesa, você vai voltar para casa. É sacrifício, amigo. E aí, concorda? Eu concordo plenamente, acho que o De Aranha falou apenas verdades, né, nesse desabafo. Vou ficando por aqui, volto amanhã, agora eu só volto amanhã mesmo, para falar aí sobre o Vasco da Gama. Bom fim de domingo aí para você, acompanhe atentamente a apuração dos votos aí, né, das eleições, sem brigar com ninguém, sem desfazer amizade, enfim, vamos que vamos. Um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!